Na aula de hoje, nós vamos tratar de uma questão que é bastante importante na teoria da evolução em biologia, na teoria do desenvolvimento em economia política e também na crítica da economia política. A questão a ser tratada é a seguinte: competição ou mutualidade, como características do processo evolutivo. Nós vamos discutir essa questão em dois planos. Primeiro, no plano da história das ideias, e depois, no plano específico da teoria da evolução. Em ambos, trata-se da sociedade e da natureza sem separá-las como âmbitos um fora do outro, pois, na verdade, a sociedade está na natureza. De algum modo, a sociedade é uma forma sui generis da natureza. Na primeira parte, nós consideramos certas teses de Charles Darwin, Herbert Spencer e Piotr Kropotkin, formando um pequeno conjunto de elementos que nos permite colocar a questão competição e mutualidade numa perspectiva interessante. Na segunda parte, nós apresentaremos a tese central de Robert Ulanowski sobre a evolução, sobre a teoria da evolução, também numa perspectiva bastante geral, que se encontra no seu livro A Terceira Janela. Nesse livro, tá certo? Ulanowski nos mostra, tá certo, que não apenas o princípio da competição é necessário para explicar a teoria da evolução, mas também é preciso admitir um outro princípio, que ele chama do princípio da mutualidade, né? Que também pode ser considerado sinônimo da ideia de ajuda mútua. Tá certo? Ele vai mostrar que no próprio desenvolvimento da matéria viva, tá certo? Está presente esse princípio. Vamos começar, então, com a seguinte questão. A teoria da evolução nasceu na biologia ou ela nasceu na economia política clássica? Nós vamos ver que, de fato, a teoria da evolução, não como tal, tá certo? Mas os seus princípios, a sua maneira de pensar que ela implica, né, nasceu, de fato, na economia política clássica. Em a estrutura da teoria da evolução do famoso biólogo Stephen Jay Gould, encontra-se esse argumento de uma forma precisa. Nesse livro, ele apresenta 3 princípios chaves da teoria da evolução de Charles Darwin. Eles se configuram, segundo ele, uma lógica da teoria da evolução que está exposta em A Origem das Espécies. A primeira delas é o princípio da agência, que é o seguinte: a seleção natural, né, que é, evidentemente, um elemento da tese central de Darwin, opera por meio da luta do organismo individual para sobreviver no meio, ou seja, no ambiente em que ele vive e que ele modifica também. O segundo princípio fundamental é o princípio da eficácia. A seleção natural, segundo esse princípio, opera na interação entre indivíduo e meio, né? E essa interação, tá certo? A eficácia com que o indivíduo opera nesse meio, tá certo? É aquilo que o faz sobreviver nesse meio, né? Portanto, né, é um princípio que um processo de competição, e nesse processo da competição, a eficácia na sobrevivência é fundamental para explicar a teoria da evolução. E o terceiro princípio, tá certo, é que a evolução é um processo de longo prazo, tá certo? E que ocorrem pequenas, médias e, às vezes, grandes mudanças, tá certo? E elas vão ocorrendo circunstancialmente e vão se somando, tá certo, para produzir o processo evolutivo.
Certo? Bom, são esses três princípios. Agora, Jay Gould, ele diz nesse livro dele, certo? A lógica que coordena esses três pontos, e assim, diz ele, a brilhante fundação de uma teoria radical da evolução, que é intelectualmente coerente, pode ser melhor compreendida reconhecendo que Darwin transferiu o paradoxal argumento de Adam Smith da economia política para a biologia. Portanto, o Darwin encontrou o núcleo do seu argumento lendo não só Adam Smith, A Riqueza das Nações, mas também Malthus, tá certo? Com seu Teoria da População. Em resumo, diz ele, os indivíduos das espécies em geral lutam para sobreviver, ou seja, se alimentar e reproduzir. Trata-se de um processo de concorrência em que sobrevivem os mais aptos e os mais capazes de se adaptar às condições cambiantes do ambiente em que eles vivem. Ora, isto é o que supostamente ocorre com as empresas capitalistas e com os próprios trabalhadores na economia capitalista e que foi descrito, né, pela economia política clássica. Então, a teoria da evolução, né, tanto na economia política clássica quanto na teoria da evolução do Darwin, ela vai consagrar o princípio da competição, né, como o motor, como aquilo que produz, certo, o processo evolutivo. Esse mesmo argumento vai aparecer num outro autor bastante importante, um filósofo inglês do século XIX, que é o Herbert Spencer, em que ele vai radicalizar esse princípio. Né? Certo? Ainda que a doutrina do Herbert Spencer, né, que viveu entre 1820 e 1903, difira em muitos pontos da teoria do Darwin, ela mantém aqueles três pontos mencionados. A lógica da concorrência mercantil está também na base da sua teoria da evolução. Foi ele que cunhou o termo sobrevivência do mais apto, por meio da qual ele procurou sintetizar a própria teoria do Charles Darwin. Ele tentou generalizar a teoria da evolução para todos os âmbitos da natureza, inclusive para o âmbito da sociedade e para a história do desenvolvimento da sociedade humana. Segundo ele, tudo no universo, incluindo o âmbito da cultura e da própria moralidade, pode ser explicado pela lei universal da evolução. E, nesse caminho, né, ele produziu uma compreensão de mundo, tá certo? Que foi chamada depois de darwinismo social, em que ele se apropria das ideias do Charles Darwin e as leva para as leva à frente de uma forma mais extremista, digamos assim. Então, Spencer não apenas tomou o princípio da sobrevivência do mais apto como uma lei natural, mas assumiu essa lei como inexorável, como algo que vinha, inclusive, justificar a dominação do mais forte sobre o mais fraco no âmbito da sociedade, do desenvolvimento da sociedade. Esse que considerava a competição, processo que elimina os mais débeis na luta pela vida, como um requisito próprio e inabalável do progresso. Trata-se, pois, de característica geral do processo da evolução. O processo é, assim, encarado, de um modo agora metafísico, como uma teleologia, como o destino de tudo que existe na natureza. Tá certo? O progresso é entendido como uma lei da natureza, tá certo? E o princípio da competição é a lógica subjacente desse processo de evolução, tá certo? E que deve ser encarado
como a própria lógica do desenvolvimento da sociedade, né? Desse modo, a concorrência, segundo ele, justifica o racismo, o colonialismo e o imperialismo, certo? De fato, de modo complementar, ele, tal como hoje pensam os economistas neoclássicos e os economistas liberais, a concorrência, e somente ela, é que cria o que os economistas chamam de estado de bem-estar social, que é algo associado também ao progresso. Bom, essas ideias radicalizadas do darwinismo social foram confrontadas por um filósofo russo chamado Piotr Kropotkin, que fez uma crítica do darwinismo social. Kropotkin foi um filósofo e um polímata russo que viveu entre 1842 e 1921 e que hoje é muito pouco lido. Mas, apesar disso, ele é considerado como um dos grandes filósofos, um dos grandes intelectuais do anarquismo. Um dos seus livros mais importantes se chama, note bem, A Ajuda Mútua, um fator iluminante da evolução. E, portanto, aqui se vê que ele vai introduzir, ao lado do princípio da competição, que ele não nega, um outro princípio, que é o princípio da ajuda mútua ou da mutualidade, né? Dessa forma, o Kropotkin se torna um renhido adversário do darwinismo social. Para ele, a cooperação é um fator tão decisivo na seleção natural quanto a competição. Eis o que ele disse nesse livro. Não é o amor, nem mesmo a simpatia, que fundamenta a existência da sociedade e da humanidade. Ora, essa ideia da simpatia e do amor ao próprio, amor ao próximo, tá certo? É a que se encontra na teoria dos sentimentos morais de Adam Smith. Tá certo? O Adam Smith, como se sabe, ele vai dizer que esses princípios são princípios que criam a sociedade. Entretanto, né, a ideia da competição e da concorrência, e, portanto, do egoísmo, é algo que vale apenas no âmbito econômico, como uma concessão natural, tá certo? Que a sociedade dá, né, para criar bens, serviços, etc., que são necessários, supostamente, para o desenvolvimento moral e social da sociedade, né? O Kropotkin, ele nega isso. Ele vai dizer que, de fato, há algo que não é consciente, que é algo inconsciente, que há algo inconsciente nesse processo social, tá certo? Que é a força da ajuda mútua. Ele vai dizer que a ajuda mútua é um princípio natural tão importante quanto o princípio da competição, né? E ele vai dizer mais, tá certo? Que o processo da evolução tem que ser pensado como uma questão de justas proporções entre a competição e o mutualismo. Se, num certo momento, prevalece somente a competição, o processo evolutivo tende a degenerar. Tá certo? Ele tem que ter, portanto, uma certa combinação desses dois processos. Leia-se aqui um pequeno trecho de um artigo de Dave Graeber e André Grubacic sobre o livro Ajuda Mútua. Num parágrafo relevante de mutualismo, Kropotkin sugere: o papel de um estudioso radical é de restaurar as proporções reais e necessárias entre o conflito e a união. Isso pode parecer ambíguo, diz Graeber, mas o próprio Kropotkin esclarece. Os estudiosos radicais são obrigados a fazer uma análise minuciosa dos milhares de fatos e indícios, né, do passado, interpretá-los com auxílio da etnologia contemporânea e, depois de ter ouvido tantos sobre o que costumava dividir os homens, ou seja, a teoria da competição, reconstruir pedra por pedra as instituições que costumavam uni-los. Bom, então,
Vamos ver agora como um biólogo e ecologista contemporâneo, Robert Ulanovix, introduz de modo rigoroso o mutualismo como um elemento necessário da teoria da evolução. Sem esse elemento, afirma ele, não se pode compreender a teia da vida, ou seja, o complexo formado pela natureza física, pelo mundo vivo e pela sociedade. E a capa desse livro está aí na nossa frente. Ulanovix argumenta que há 3 janelas na ciência moderna. A primeira delas é o mecanicismo de Isaac Newton, de outros autores também, mas especialmente de Isaac Newton. A segunda janela é o evolucionismo de Charles Darwin. Igualmente, há aí a contribuição de vários outros autores, mas o autor central dessa teoria é o Darwin. Então, a terceira janela, o Ulanovix vai chamar de emergentismo ou ecologia processual. Ele introduz essa terceira janela mediante a crítica do mecanicismo e por meio de uma ampliação do evolucionismo que incorpora o mutualismo. Então, vamos lá à tese emergentista não determinista de Roberto Ulanovix. Nós faremos uma primeira discussão sobre causalidade e determinismo, depois faremos uma breve apresentação da tese do Ulanovix. Então, é preciso pensar a partir da causalidade, ainda num plano formal de análise. A causalidade diz respeito a um sistema dinâmico em que há sensibilidade às condições iniciais. Vulgarmente, essa sensibilidade às condições iniciais é chamada efeito borboleta. Então, surge uma pergunta: os fenômenos caóticos são imprevisíveis ou eles são indeterminados e instáveis? Veja-se que a caosidade e a indeterminação é característica das coisas em si mesmas, e, portanto, esta é uma questão do domínio da ontologia. Enquanto que a previsibilidade é uma característica do conhecimento, e, portanto, algo que está no domínio da epistemologia. Vamos colocar essa questão primeiro no mundo ideal da matemática e depois falar um pouco no mundo real. Então, no mundo ideal da matemática, como o caos é gerado por um sistema determinístico, não se pode dizer que ele seja imprevisível. Se a condição inicial for conhecida, então o comportamento caótico é, em princípio, previsível. Se ela não for conhecida, a imprevisibilidade se mostra como um problema de conhecimento, ou seja, não se conhece a condição inicial. Entretanto, no mundo real, todos os fenômenos estão sujeitos a perturbações das pequenas causas, as quais são chamadas usualmente de ruídos. Então, no mundo real, independentemente de existir caos ou não, há indeterminação. Então, a primeira grande conclusão é a seguinte: o dever no mundo real é indeterminado e, por isso, imprevisível. No mundo real, se há ruído, todos os fenômenos são, de fato, imprevisíveis no longo prazo. Mesmo se não são afetados por aleatoriedade. Veja-se que, no mundo ideal construído pelo pensamento, um evento aleatório não é previsível nem no curto nem no longo prazo. Simplesmente ele é aleatório. No entanto, portanto, a questão da aleatoriedade não é necessária, né, para introduzir a indeterminação e a imprevisibilidade no mundo real. Agora, então surge uma questão: é preciso explicar melhor por que no mundo real existem ruídos, que é, de fato, o fundamento da indeterminação. De qualquer modo, veja-se logo, a indeterminação mina, isto será melhor explicado à frente, a ontologia do mecanicismo. Pois o mecanicismo, como se sabe, está baseado na ideia do determinismo.
Então, o Lanovics, né, vai discutir aquelas três janelas. A primeira janela que é a janela que ele vai fazer a crítica, que é a janela da mecanicismo, que é a primeira janela da ciência moderna. Então, no livro, a terceira janela, Robert Ulanovix procurou mostrar a insuficiência do reducionismo mecanicista. O mecanicismo é, para ele, apenas a primeira janela para o mundo real. Essa janela foi aberta pela visão newtoniana, que é, como se sabe, atomista. Ou seja, o universo é formado por um conjunto muito grande de partículas em movimento. Note-se, agora, que ele pensa o mundo de modo determinista e com base em leis reversíveis temporalmente. Para ele, não há furo causal, tudo é regido pelo princípio da causalidade eficiente. Logo, se há ruído, tá certo? O próprio mecanicismo entra em questão. Então, podemos olhar isso sobre um outro ângulo. A reversibilidade como característica da computabilidade e do mecanicismo, mas não como característica do mundo. A visão de mundo newtoniana é constituída a partir da possibilidade efetiva de aprender certos fenômenos por meio da matemática do cálculo diferencial integral. E esta visão do mundo é implementada agora por meio da computação. Então, as máquinas computacionais são máquinas determinísticas que são capazes de gerar todos os cálculos possíveis, inclusive encontrar soluções daquelas equações diferenciais que não são integráveis. Certo? Ora, a reversibilidade parece ser uma característica da computação e, portanto, do mecanicismo, mas não do mundo real. Eis que, no mundo real, atuam as pequenas causas. Portanto, se tem aqui um segundo modo de ver a insuficiência do mecanicismo. Ora, essa específica insuficiência foi superada pela ontologia do evolucionismo. Para o Ulanovix, o evolucionismo é a segunda janela da ciência moderna para o mundo. Darwin, no seu entender, abriu essa segunda janela para o mundo real. A janela pela qual se vê o mundo como um processo evolutivo sempre renovado e, portanto, irreversível. Ulanovix, ademais, procurou ir além também da visão darwinista, que acolheu na ciência a irreversibilidade dos processos naturais, assim como, de certo modo, portanto, a história natural. Pois ele próprio quer abrir uma terceira janela, que ele próprio denomina de ecologia processual. Ao se relaxar o conceito de causalidade eficiente, que é determinista e implica irreversibilidade, para substituí-lo pelo conceito de propensão ou de tendência. Ele sugere que estes dois conceitos fornecem uma descrição mais realista dos processos biológicos, como também pode-se acrescentar, por extensão, dos processos sociais em geral. Então, para o Ulanovix, há uma terceira janela na ciência moderna. Né? Ele apenas até esse momento, apenas essa janela foi anunciada. Né? Então, vamos ver como é que o Ulanovix ele faz a crítica do determinismo. Para ele, há furos causais na tessitura do mundo, tanto na dimensão espacial quanto na dimensão temporal. A visão dessa tessitura como complexa implica na ideia de que não se pode excluir daí os eventos únicos e a extrema heterogeneidade dos entes reais que habitam o mundo. Nessa perspectiva, a ideia de lei natural perde força na explicação dos eventos do mundo em geral. Ele tem de ser substituída, segundo ele, pela ideia de lei tendencial, ou que é o mesmo de propensão. Os sistemas são abertos, são afetados por muitas causas, causas importantes, causas grandes e pequenas causas. E, portanto, não se pode prever e nem se pode o desenvolvimento dos sistemas, porque eles são intrinsecamente
tem um evolver que é indeterminado. Aí vamos ver o argumento mais concretamente do nosso autor. Como mostram Bertrand Russell, Alfred Whitehead e um outro físico chamado Althusser, há uma relação de implicação entre a lei natural, ou o princípio da causação universal, e o atomismo. A combinatória extrema entre fatores causais, relações externas entre os fenômenos, uma tese de Althusser, e fatores estruturais, relações internas dos entes entre si, mina o determinismo, e assim a possibilidade de pensar o mundo como se fosse regido pela lei natural. O mecanicismo não vale completamente, ele só vale como uma aproximação. Se é assim, surge uma questão crucial. Se a indeterminação no devir do mundo, se ele experimenta constantemente um processo de evolução, como explicar a sua organização? No caso da ontologia mecanicista, a organização é tomada como já sempre existente, está aí. Não é? E para explicá-la, é necessário recorrer ao criacionismo. Não é? É preciso dizer, por exemplo, que um Deus criou o mundo assim, que ele deu foi a causa primeira não causada. Né? E, portanto, se o mundo é assim, cabe aos homens apenas descobrir as leis mecânicas que regem o mundo. E isso é feito largamente pela ciência, não só no campo da física, como em todos os campos do conhecimento científico, né? Porque a ciência moderna está orientada pelo princípio de dominação do mundo. É preciso conhecer, né, as conexões de causa e efeito do mundo para poder dominar o mundo. Para o Ulanovics, a mutualidade é necessária para explicar o processo evolutivo como criador de organização. Ou seja, ele está dizendo implicitamente, tá certo, é que o evolucionismo é uma segunda janela, mas o evolucionismo não resolve um problema que é criado com a destruição do determinismo. Tá certo? Se o mundo é regido pelo indeterminismo, como explicar a organização? Como explicar a organização? Então, é aí que entra a terceira janela. Então, um ponto central da terceira janela é a ideia da mutualidade, ou, de uma perspectiva mais de ciência natural, autocatálise, que se funda na ideia de que as relações internas constituem os seres de modo processual, determinando, inclusive, o modo como eles se comportam. Quando se olha para o mundo, deve-se ver não apenas coisas, mas, sobretudo, processos. Ou seja, coisas sempre em vias de transformação, ou melhor, em vias de autotransformação. Então, introduzindo esse princípio, né, o Ulanovics pretende mostrar, tá certo, que existe uma explicação do próprio mundo para a organização. Nós sabemos que a desorganização foi explicada na física pela segunda lei da termodinâmica, né? Ou seja, da lei da desorganização de todos os processos, que é chamada também lei da entropia. Tá certo? Agora, e a organização? Como explicar a organização? Tá certo? Se nós não queremos recorrer a um elemento externo, a um Deus, temos que explicá-la a partir dos próprios processos naturais. Tá certo? Entra a questão da mutualidade. Né? Então, veja como é que se desenvolve a tese do Ulanovics. No caso simples, tem-se um processo A e um processo B, que interagem, e, portanto, entre eles, a ação recíproca. Então, em geral, tem-se uma tessitura de processos que se influenciam mutuamente e que são capazes de gerar o novo por emergência. Mas sim, necessidade nesses processos, mas eles também são afetados por contingências. Então, você está encontrando uma explicação do mundo que inclui a indeterminação, né, que inclui a desorganização, mas que inclui também os processos de organização.
né? Os processos de organização são explicados agora por processos internos de autocatálise, que o Aaronovitch chama-se também de mutualidade. Tá? Bom, então, a terceira janela, numa descrição breve, contém uma visão do mundo que vai além da noção autossuficiente de lei natural. A causalidade falha em face de uma diversidade combinatória única do complexo e mesmo do aleatório que se conforma o mundo. Os sistemas autocatalíticos se organizam tanto por determinação de baixo para cima, que em inglês se chama de bottom-up, quanto por determinação de cima para baixo, ou seja, que em inglês se chama de top-down. Então, vamos olhar um pouco como é que é a tese do Aaronovitch, segundo o Stuart Kauffman. Né? Stuart Kauffman. A evolução das espécies dos ecossistemas na biosfera, assim, tem de ser vista como resultado de tais processos autocatalíticos, ou seja, que se engendram a si mesmos. Portanto, é preciso considerar na evolução não apenas as mutações genéticas, os processos de seleção natural, mas também as influências que todos os organismos exercem sobre, todos os orgânicos exercem sobre as partes, e não apenas a causalidade das partes para o todo. Então, é preciso uma ontologia que inclua a mutualidade para dar conta, de fato, da processualidade do mundo, da evolução do mundo, etc. Como é que se chega a essa conclusão, portanto, de que há ruído? Né? Aí, vamos ver o argumento. Né? O argumento do Kauffman, que o Kauffman explica, é o seguinte: entre 10 a 20, a potência 20, e 10 elevado à potência 260 proteínas possíveis formadas pelos aminoácidos existentes. Veja-se, esse é um número absurdamente grande. Para ter uma ideia de quão grande é esse número, né, veja-se que se estima que há apenas 10 elevado a 80 partículas no universo. E, portanto, o número de proteínas possíveis é extraordinariamente maior do que o número de partículas do universo. Em consequência desse fato, o evolver do universo, acima do nível atômico, é não repetitivo e não ergódico. Né? O universo está numa trajetória única em termos de moléculas complexas, organismos e sistemas sociais, os quais estão indefinidamente abertos ao evolver da complexidade. O espaço do possível é muito maior do que o espaço do existente. Por isso, né, que há autenticamente a história. E é aí que entra a história. Né? Enfim, a história do universo, da Terra, da vida e da sociedade é um caminho único dentre os caminhos possíveis, e nele sempre surgem coisas novas. As leis que regem os processos são propensões ou leis tendenciais. O pensamento mecânico, né, que foi de grande valor para o desenvolvimento da ciência, ele descreve apenas aproximadamente a aparência de certos fenômenos, mas não a sua natureza externa. Ele consegue, né, especialmente dentro dos processos mais simples, nos dar uma ideia do encadeamento das causas e dos efeitos. Mas essa capacidade do mecanicismo de aprender o mundo, ela tem limitada e tem problemas, sabe, que foram expostas por este autor, né, de uma maneira sintética, mas que têm sido discutidas amplamente na ciência, no campo da ciência da complexidade. Então, junto com isso, tá, sabe, que é uma conquista, digamos assim, da ciência natural, nós temos que recuperar algo da filosofia. Tá, certo? Ou seja, né, o único modo de pensar um mundo em processo, tá, certo, sem cair em contradições, é preciso assumir as contradições. Os processos do mundo são movidos, tá, certo, por contradições. Essas contradições envolvem antagonismo, envolve cooperação. Tá certo? As contradições envolvem antagonismo e cooperação, envolvem
diferenças, né, e envolve identidades. Então, e justamente nessa perspectiva é que se pode lembrar, tá certo, que pensar o mundo por meio da dialética é um caminho que foi desenvolvido pela filosofia, né, de uma certa maneira, desde Platão e ao seu cume, que foi o George Hegel, filósofo do idealismo alemão, extraordinariamente importante. Então, com o que ficamos? Ficamos com uma compreensão do mundo que envolve 3 janelas, tá certo? Seguramente. A segunda janela completa a primeira e a terceira completa a segunda, tá certo? Mas, para dar conta da processualidade desse mundo, é preciso, né, pensá-lo com base na dialética que foi desenvolvida pela filosofia e que nos foi legada, especialmente já na época moderna, pelo pensamento, pela filosofia do Hegel. E com isso, então, completamos esse argumento que iniciamos discutindo, tá certo? A questão no plano da sociedade entre o evolucionismo do Herbert Spencer, que leva ao darwinismo social, tá certo? E um pensamento que contempla a questão da competição com a questão da mutualidade e que mostra, tá certo, que o desenvolvimento da sociedade depende não só, tá certo, de algum grau de competição e de luta das partes para poder que as coisas ocorram, mas também exige cooperação, exige regras de ética, tal, que são necessárias para manter a sociedade unida. É isso a grande mensagem desta aula.